Mas, gente, que programa difícil hoje, hein? O Dinastia é sobre isso, né? É sobre seguir em frente. Quem deixa o Dinastia Drag é a House of Carão. Eu acho que a nossa house, ela é muito sobre acreditar. Obrigado, Carão, muito obrigado. Obrigado, vocês fazem parte dessa história para todos sempre. Natura apresenta Dinastia Drag. Ar quente vai subir e ar frio vai descer. O vento vai soprar e tudo pode acontecer. Hoje, no palco do Dinastia Drag, nós vamos falar sobre algo que conduz o nosso calor aqui na Amazônia. O nosso toró, a chuva. E as nossas casas foram desafiadas a passar por um ensaio fotográfico com algumas situações inusitadas que esperavam elas ali. As mamas escolheram cada uma, a sua prata da casa e elas fizeram um belíssimo ensaio. E hoje, no palco do Dinastia Drag, nós temos a honra de receber essa profissional maravilhosa, estupenda do audiovisual paraense. Eu sou super fã, porque ela é uma fotógrafa que trabalha dentro da festa da Chiquita. Ela fotografa as pessoas LGBTQIA+, há muitos anos dentro dessa festa e eu sou super fã, E muito antes da Noite Suja existir, ela já estava fazendo um trabalho maravilhoso aí pela cidade, Sim, é verdade. Então, estamos falando de quem mesmo? De Evna Moura. Vem pra cá, Evna. Entra aqui, mana. Ega maravilhosa. Que é isso? Tá brilhosa. Claro, pra você. Que honra receber aqui no nosso palco você. A honra é minha. Muita alegria de estar aqui. E você tem um papel fundamental hoje, A gente sabe que foi um trabalho difícil e a gente tem algumas decisões a tomar. Sim. Evna, senta ali com a gente no sofá, aguarda a gente que a gente já tá indo pra lá. Pode ligar a TV, fica à vontade, pode mexer em tudo, hein? E agora a gente vai ver como foram os processos, os processos do ensaio fotográfico que a Evna acompanhou com a gente, E depois teremos um maravilhoso desfile, Ai, que delícia. Um desfile com o tema capas de chuva. Vamos ver como foi esse processo. Vamos lá. Gata! E aí, gatinha? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda aos sets de filmagem. Vindo de Dinastia das Demônias. Tá preparada? Sempre. Olá, me chamo Evna Moura, sou fotógrafa. Eu fui uma das primeiras pessoas a também fotografar as primeiras edições do Noite Suja. Então, eu acredito que tem uma jornada bem bonita aí desse primeiro movimento de demônias aqui, que eu pude participar e contribuir de alguma forma também. House of Maguari, eu diria Desirê Lobianco, que é a prata da casa. E a intenção desse desafio é que ela saiba mostrar tanto para fotógrafa quanto para o público como ela se relaciona com o figurino que ela está usando e o espaço aqui. A nossa ideia foi trazer a chuva caindo em Belém. O chapéu representa as nuvens e o vestido são as gotas de chuva caindo. E na cauda tem desenhos de pontos turísticos de Belém, como Ver o Peso e Praça do Relógio. E a chuva caindo em Belém. Rosão doido. Evna, essa é a Bunny das coxinhas, é a prata da casa da House of Vera Queen. E aí ela vai contar um pouco pra gente qual é o conceito do look dela, como é essa montação que ela criou. E a gente vai analisar também um pouco a interação dela, tanto com o figurino quanto com o cenário que a gente criou aqui. É uma vendedora de açaí, chegando na banquinha dela e começou a chover aquele toró das 2 da tarde e tá, levando ela pra lá, pra longe. E olha, aquele vendaval, aquele toró babado que ela... chegou, querida. E tu tá desprevenida.
Monique Lafon, você é a prata da casa, né, nesse desafio. Você que é da House of Híbrida, né, com muito orgulho. E eu queria que tu me contasse um pouquinho sobre o conceito, porque eu sei que elas servem conceito, né, dessa tua montação. Se tá caindo toró, por que não usar alta costura, não é? Então esse é o conceito da nossa casa. Sombrinha, acho que podia deixar a sombrinha mais pro céu, Mais pra trás, na assim. capa. Pode ver, depois deixar a sombrinha mais Um chão. pouquinho pra trás, assim, pra isso. Eu não sei se a capa fechou, mas o tempo fechou. Fechou! O tempo, mulher! Segura o caramba, segura o caramba. Hoje tá todo mundo cansado. De novo, é aqui que o filho chora e a mama vê. Finalmente, né? Fazendo alguma coisa. Foi. Eu crio filha pra isso, pra fazer as coisas pra mim. Se fosse pra eu fazer, eu estudava sozinha. Pra isso que serve as irmãs. Dá uma olhada. Meu sonho maquiagem. Meu sonho. Hoje eu tô realizando. Ai, meu Deus. Não, mas haja queimando. Tá queimando, tá mão. Não tá queimando, menina. Essa aqui não queima. Derrama minha pedra. Opa! Chove! Ô, glória! Derrama minha pedra. Não é, mano, derrama minha pedra. Como é, mano? É remove a minha pedra. A Aline gosta de estar na cama dela se contorcendo, mano, agora. E a Aline gosta, mano. Aline O que vocês acham que sai hoje? Ah, da Pandora. Boatos. Boatos. Não que eu esteja torcendo longe de mim.
falar um pouco sobre a House of Maguaribe, que foi a Desirê Lobianco que defendeu, né, o legado da sua casa com aquela roupa de pedrarias. Conta pra gente, Evna, mais ou menos como foi assim, a tua conexão, né, com ela no ensaio fotográfico. Eu acho que, falando de conceito da roupa, né, eu acho que foi bem legal. Ela conseguiu trazer todo um trabalho, uma preocupação, uns detalhes. E a fluidez das fotos foi bem bacana. Deu pra ver que ela tem um conhecimento não só do corpo dela, mas uma coisa do rosto também, que é super importante. Eu acho que teve uma preocupação um pouco, talvez demais com o look. E de se entregar um pouco para aquele desafio. Assim. Porque o look era um look glamouroso. E talvez de se jogar um pouco mais no cenário, de aproveitar aquilo. E quando começou as provocações ali com a água, eu acho que ficou uma coisa do tipo, não quero me molhar um pouco no começo. E sobre o desfile hoje da House of Maguaribe, né, gente? Eu acho que deixa a desejar. É uma foto interessante versus um desfile com alguma dificuldade ali, né? Teve um salto, né? Um andar que foi enrolado, né? Ela não estava à vontade, né? E quando a gente vai desfilar, a gente tem que conhecer muito bem o nosso corpo, o que a gente está usando, carregando, e não tornar nada pesado. Eu achei o andar dela um pouco pesado. A maquiagem, né? Ela estava talvez não condizendo muito. Uma coisa que me incomodou na maquiagem, por exemplo, é que ela estava usando uma peruca cobrindo um pouco o rosto. Então qual a necessidade de uma maquiagem muito grande onde iria brigar com a peruca que estava ali no rosto? Agora a House of Híbrida, né, que mostrou aqui no palco aquela capa amarela, bonita, abriu a capa no desfile com uma roupa falando frases da nossa cultura paraense, termos que a gente usa aqui na nossa cidade, né? Eu acho que foi um desfile muito interessante. Eu achei bem bonita a coisa do reveal, né? De você entrar de uma forma e abrir. E realmente foi uma revelação pra gente. Eu não esperava que lá dentro teriam frases da nossa cultura amazônica, como a gente lida com a questão da chuva, né? Isso foi muito bonito, foi muito cultural, foi um luxo, assim, eu adorei. E a forma que ela abriu, bem performática mesmo, usando o palco mesmo, sabe? Não só desfilando, mas mantendo uma ação assim, bem pássara, bem amazônica. Diferente da anterior, da outra, né? Exatamente. Sim, mas eu acho que também é importante a gente lembrar de como foi o ensaio, né? Em contradição com esse desfile que a gente viu aqui, que foi primoroso, né? Detalhes e desenvoltura. Eu tive um pouco de dificuldade com a outra candidata no ensaio, né? Que eu acho que tiveram intervenções assim de quem deveria talvez assessorar ou ajudar ali. Eu acho que acabou atrapalhando um pouco, porque essa coisa do ensaio fotográfico é importante ter uma conexão entre o fotógrafo ou a fotógrafa e a candidata e a pessoa que está sendo fotografada. Foi uma conexão um pouco difícil de estabelecer. Demorou mais para chegar no resultado das imagens que a gente queria, né, que era o objetivo. Quando a gente estava começando, acho que a desenvolver uma ligação ali, eu acho que houveram interferências e que no caso era eu que deveria intervir ali, não uma pessoa externa, sabe? Acho que isso atrapalhou um pouco. Monique Lafon, que foi a pessoa que defendeu o legado da sua casa nesse desafio, é uma bailarina, usa as pernas, então está acostumada a usar um espaço a seu favor. E eu senti que ela estava um pouco mais contida, não sei se era pelo medo de molhar a roupa, eu não sei se era por essas interferências, né? Eu acho que ela ficou confusa. Se eu fosse ela, eu teria com certeza ficado nervosa com a presença da minha mãe ali, também querendo dirigir a cena de certa forma. Naquele momento ela travou, o corpo dela travou, fechou e as fotos foram prejudicadas. A House of Veracruz, né, deu um show em todos os aspectos, em todas as coisas que nós pedimos para apresentarem nesse episódio, né? Aqui no palco foi um desfile maravilhoso, um figurino maravilhoso, né? Que vinha desde o guarda-chuva, com a chuva caindo, né? Com a transparência da capa. Eu consegui perceber que na roupa de baixo tinha ali algumas cores do arco-íris, né? O arco-íris que aparece depois da chuva também. Eu achei maravilhoso a cartola, cada detalhe, assim, a maquiagem com pedras no rosto. Eu achei deslumbrante, assim. Quando ela entrou, a gente já sentiu aquele impacto, né? E as imagens falam por si só. Eram detalhes, tinha a transparência da chuva, mas tinha também uma maquiagem muito bem feita, um desfile muito bom. E que pena que a TV, as telas não conseguem emitir cheiro, porque ela estava cheirosíssima também, entendeu? E nada melhor do que uma chuva cheirosa com aquele cheiro de manga, cheiro de jambo, né?
E Evna, e sobre o ensaio fotográfico, né? A Bunny das Coxinhas, que foi a pessoa que defendeu o legado da House of Vera Queen naquele momento, né? Veio com uma proposta de açaí, com uma roupa de açaí. Sim, eu acho que ela foi a que mais se divertiu no ensaio. E não que o objetivo seja extremamente esse, mas a gente percebeu o quanto ela se jogou na proposta. Uma entrega, né? Isso é importante para o ensaio, para a imagem, né, que a gente queria e para entender essa dinâmica, né, o quanto a candidata está aberta aos convidados que chegam, a proposta que é colocada. Eu acho isso bem legal. Então, acho que nós conseguimos já, né, deliberar e entender e chegamos a algum resultado. Evna, nossa fotógrafa que acompanhou o nosso processo, né, o primeiro momento do ensaio fotográfico, tem algumas considerações a fazer? Em primeiro lugar, parabenizar todas. O trabalho estava lindo, as roupas. Eu imagino quanto tem uma energia de dedicação em cada coisa dessa, né? Então, parabéns. Falando basicamente nesse momento do desafio, né? Da Monique Lafon, da candidata. Os detalhes das roupas estavam lindos, a montação e tudo, mas deu para ver que tinha uma preocupação um pouco maior de perder aquela beleza ali da montação quando começaram a ouvir as provocações ali, né? Com a água. As fotos em si são muito lindas, a gente consegue perceber que a candidata tinha um conhecimento do corpo e é importante também, claro, com o rosto, mas eu acho que para o desafio, talvez isso faltou um pouquinho. Da outra candidata, a Desirê, eu acho que também teve esse detalhe com a roupa, que foi incrível, né? A roupa super funcionou ali também com a proposta. Então, a mesma coisa, a gente viu esse conhecimento corporal, entende tudo isso, mas também acho que ela podia ter se jogado um pouco mais, sabe? Ter usado um pouco mais o cenário para, enfim, se jogar na proposta ali do desafio mesmo. E a outra é Bunny, né? Ela foi que mais se divertiu, assim. As fotos, inclusive, foram legais, inclusive de selecionar, sabe? Porque você via que ela estava usando o cenário e se escondia atrás e se jogou no chão. E quando a água veio, ela não teve medo. Então, foi bem interessante, assim, e funcionou, né? Porque essa coisa do ensaio tem toda a relação com a aparência, que é incrível, com a maquiagem, com a roupa. Mas é importante que você tenha uma fluidez e uma conexão, sabe? Porque tiveram alguns ensaios, por exemplo, que tiveram umas interferências e eu acho que isso deixou algumas candidatas um pouco mais confusas em entender quem era que ela deveria realmente ser orientada, né? Então, eu acho que isso atrapalhou a Monique Lafon. Demorou mais pra gente chegar na foto que a gente queria, sabe? Ela não sabia muito bem se olhava para mim ou se olhava para a mama e eu acho que isso atrapalhou um pouco essa conexão em alguns momentos. Esse foi um olhar técnico sobre o ensaio fotográfico que nós fizemos, né? E além disso, além dessa parte do desafio, nós tivemos aqui também um belíssimo desfile com um tema, né, capas de chuva. Não, eu ia só falar que eu fiquei toda molhada aqui. Vocês me deixaram muito molhadas. Uma dica que eu daria para House of Vera Queen é que a gente possa contar com vocês com um acabamento melhor das suas peças, né? Exatamente o que vocês mostraram aqui no palco hoje, né? Usar um figurino que preencha o espaço que está sendo disposto para ele, né? Para House of Maguarildre, o que eu diria que é importante nós termos uma escolha certa, né? Em determinados momentos que são importantes para a gente, né? E para House of Híbrido, o que eu tenho a dizer é que é importante também a gente respeitar o espaço de quem está conduzindo a situação. Com isso, nós temos uma decisão. Lembrando que a vencedora do desafio de hoje já está na final. Então, a primeira finalista do Dynastia Drag é a House of Vera Queen. Parabéns, Pandora. Mama Gigi, quem você escolhe para defender o legado de sua casa? Eu escolho a minha primogênita, Condessa de Devon River. Fantástica.
Mama Shaira, quem você escolhe para defender o legado de sua casa? Eu escolho a minha legendary travesti, Desirê Lobianco. Será que a navalha tá debaixo da língua? Sempre. E esse é o momento do Faz Teu Nome. Você é a montação, você é a performance. Destrua. Strong. Strong. Shower. Pra que você não me esqueça, esqueça. Strong, strong, golden shower, ou então desapareça. Escorre pelo corpo a sensação de que você me quer, seja certo ou não. Ardente louco, esquenta cada dia mais pouco. Strong, golden shower, pra que tudo aconteça. De macho discreto. Que se dane se eles dizem que não é normal. Que se dane se eles dizem que não é normal. E mesmo quem me ama se mascara de tradicional. Quem me ama se mascara. Deixe-se levar pelo fantasioso. Deixe-se levar pelo fantasioso. Mas nunca desperdice o que é tão precioso. Não desperdice o que é tão precioso. Strong, golden shower, pra que você não me esqueça. Eu digo strong, golden shower, ou então desapareça. Muito obrigado por esse momento. Sim, meu Deus, eu tô passando mal. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado por isso. Toma estrela. Toma estrela. Eu sinto muito orgulho. Saiu do Monique. Da questão do... Deixa eu não assistir o ensaio, mano. A gente não assistiu o ensaio? Tu não assistiu? Não, tu não tava lá. Eu desci, mas eu fiquei firme embora pra cozinha. Justamente. A sombrinha, acho que podia deixar a sombrinha mais pro cenário e trabalhar a capa. Pode ver que a sombrinha do chão. Um pouquinho pra trás, assim, pra isso. Casa Híbrida, House of Maguariudri, vocês são energia, né? Vocês emanam energia nesse palco. E a gente teve um show incrível aqui.
está marcado na história da Amazônia, na história do Dinastia Drag. Muito obrigado por isso. Qualidade, acabamento, é sobre isso. Tristan Soledade tem umas coisas pra contar pra gente. É tudo muito difícil aqui, né, gente? Todo mundo sabe. Tanto para vocês que estão aí competindo, pra gente que nós colocamos aqui nesse papel, né, de estar conduzindo essa trajetória do Dinastia Drag. Nós temos uma história também, né? Nós temos uma história com todos vocês, porque a gente é filho da mesma terra. Então, todos nós somos irmãos, todos nós somos mães, filhas. Então, todo mundo aqui está se respeitando de verdade. Né? Com muito respeito à trajetória de cada uma que vocês estão aqui, que vocês estão no Dinastia Drag, né? Nada foi escolhido aleatoriamente ou por acaso. 4 casas lendárias entraram no Dinastia Drag, né? E aqui é mais uma etapa. Então, mais uma casa segue para que a gente consiga chegar nesse momento da coroação final. É com muita honra que eu agradeço mesmo a presença de vocês, a participação de vocês aqui no Dinastia Drag. Em nome da Noite Suja, em meu nome, Tristan Soledade, que venho traçando também uma trajetória de muito respeito, né, e muito amor à arte drag aqui na Amazônia. Simone, que é minha primogênita, Evna, que hoje está aqui conduzindo a gente também, ajudando a gente a tomar essas decisões. É com muita honra que eu tomo essa decisão junto a elas. E, infelizmente, uma casa tem que deixar a competição para que uma casa siga. Ai. Dá um nervoso. A segunda finalista do Dinastia Drag, a casa que segue na competição, é a House of Maguarildre. Parabéns, Shaira, parabéns, Desirê, parabéns, Egrégora, parabéns, Charlize. Obrigado, meninas. Muito obrigado por existirem. É sobre afeto, esse palco é nosso, a gente tá aqui pra encher ele de amor. Afrodite, Condessa de Devon River, Monique Lafon, Mama Gigi Híbrida, muito obrigado por tudo. Não só pelo que foi mostrado aqui no Dinastia Drag. Muito obrigado pelo que vocês fazem de arte na Amazônia, pelo quanto vocês me inspiram a continuar produzindo. Eu agradeço pela participação de vocês e parabenizo pela existência da House of Híbrida. Muito obrigado. A gente existe porque vocês existem também. Muito obrigado. Fique à vontade para falar das suas considerações. Não é sobre ser drag. É sobre cada uma delas, assim. São 3 sonhos individuais, assim, que se tornam únicos. A minha função não é ganhar o Dinastia, minha função não é ter mais títulos, é possibilitar de fato que essa house não seja só uma house de palavra, não seja só uma house, a gente tem uma house de drag. É uma casa de verdade, física. Ela existe e trabalha para que pessoas como a Afrodite, como a Devon River, como Monique existam, resistam e continuem um legado que não é só meu. Eu não vou mais estar aqui um dia e eu espero que eles deem continuidade não a legado que seja meu, mas legado de arte dessa cidade, assim, desta cidade. Muito obrigado, Mama Gigi. Muito agradeço a vocês de coração por essa oportunidade. Um grande beijo. Beijo, obrigada, gente. As meninas sabem o quanto eu brigo com elas, assim, porque eu venho de um tempo que ninguém dá oportunidade para ninguém, assim. A gente só tinha 2 possibilidades, assim. Ou a gente fazia, a gente ficava admirando quem já fazia. Tá no carnaval, tá na cultura popular, entrar em lugares que nunca deixaram ninguém como a gente entrar. E eu sempre bati o pé e estive lá. Assim, adentrar o teatro, adentrar as secretarias estaduais, municipais, os cargos públicos, ocupar espaços públicos. Vocês precisam trazer essa coroa,
Princesa, porque tu sabes do que eu tô falando, tudo isso tu vive, tu sabe muito bem. Ufa! Que episódio foi esse do Dinastia Drag? Gente, eu tô toda molhada depois dessa enchente de arte, de informação, de demonização aqui no palco do Dinastia Drag. Um momento de muitas emoções, né? Mais um episódio do Dinastia Drag passa pela gente. Muito obrigado, Evna, por ter nos ajudado a conduzir este momento, né? Mais uma casa deixou a competição e a gente segue firme, porque a gente precisa coroar a maior Dinastia Drag. Obrigado, Evna, por abrilhantar esse dia e estará sempre dentro dos nossos corações. Eu que agradeço, gente. E a nossa casa, né? Nossa casa, Sim. a House Noite Suja, estará sempre aberta a você. Sempríssima. Pode levar uma comidinha lá que a gente faz aquele caldo. E a gente não pode deixar de lembrar as pessoas para seguirem a Noite Suja nas redes sociais. Vamos comentar, curtir, compartilhar, mandar essa informação para todo mundo. Não é só a Amazônia, é para além. Feliz encontro. Feliz partida. Para um feliz reencontro. Com amor. Ai, ensaio isso daqui, bicha. Com amor e carinho. Tô passada que ela sabe escrever. Querida, coitada. Com amor e carinho, House. Aí todas elas tinham que ficar chorando aqui, cadê a outra House? A Bunny já tirou ontem. Benção. Caralho. Como é que escreve benção? Você se diz errado, não vai escrever errado pra não dar azar. Você se diz aí vai botar um benção. House of Carol.